Boa noite. Eu vou ler com vocês em Jonas, primeiro capítulo, primeiro versículo, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Estamos, nos últimos momentos da igreja aqui na Terra. E nos deparamos com pessoas assim, pessoas ungidas por Deus, pessoas abençoadas, pessoas com caráter, pessoas, com um sentimento de cristão, mas que muitas das vezes Deus fala, vai para o lado sul, ele vai para o norte. Fala assim, desce, ele vai e sobe. Fala para ele subir, ele desce. O que está dizendo aqui é que Jonas ficou com medo, Nínive era uma cidade mau, era uma cidade que fazia coisas erradas, que matava os seus profetas, era uma cidade violenta, uma cidade mau. Tanto é que o cheiro, da malícia chegou até Deus. E Deus, ele não aceita isso. Ele é um Deus justo, um Deus de justiça. E ele falou, Jonas, vai lá, fala para aquela cidade, para aquele povo, que eu vou destruir aquele povo. E Jonas, com medo, ele foi para outro lugar, ele foi para outro rumo, ele tentou fugir da presença do Senhor. E Deus, ele não quer pessoas covardes, ele quer pessoas que tenham coragem de fazer a vontade dele, pessoas que se dispõem para fazer a vontade dele, para estar na presença dele, mesmo que isso traga uma consequência às vezes não tão proveitosa, não tão vitoriosa aos olhos humanos, porque na realidade, quando nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia fala que nem a morte, nem o porvir, nem a potestade, nada neste século pode nos afastar da presença do Senhor, Então, assim, olha, se você tem um chamado, se você tem, um chamado e preza por esse chamado, obedece a palavra do Senhor, esteja na presença do Senhor, não fuja, conclua aquilo que Deus te ordenou. Se você tem um ministério de louvor, seja ministro de louvor. Se você tem um chamado na área de pregação, pregue a palavra de Deus, pregue Jesus. Não lá na cruz, meu amor, mas pregue Jesus, o amor dele para com a humanidade, para com você, o amor dele para com todos. Porque a Bíblia fala que ele veio para que todos se salvassem, mas nenhum se perca. Mas ele deixou o livre-arbítrio, para que todo aquele que crê seja, e aceitá-lo como único Senhor e suficiente Salvador seja salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Seja uma bênção. Obedeça à vontade de Deus. Escuta, Jonas, ele fugiu, pagou a sua passagem, entrou naquele navio. E Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar. Deus, ele tem,
seus propósitos. E quando Ele designa algo para você fazer, Ele cria os meios. Se você aproveitar, você vai ser bem-aventurado. Mas se você não aproveitar essa chance, né? Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Talvez não da sua maneira, mas vai acontecer. Jonas pegou no meio, né, daquela viagem, a tempestade começou, né, a balançar o barco e eles lançaram sorte, caiu sobre Jonas. Jonas foi lançado, né, ao mar e a tempestade passou. Às vezes a tempestade está sobre a sua casa, porque Deus mandou para você dizer aos seus filhos, ao seu esposo, mandou você se posicionar, mandou você pregar a palavra, ou às vezes você, né, falar uma palavra de amor, de carinho, de autoridade, porque há muita diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoritarismo é aquilo que passa da autoridade. É aquilo que você usa, aquela posição que você tem para obrigar alguém a fazer algo, né, que você quer que seja feito. Mas a autoridade, né, significa a pessoa convencer aquela pessoa que o que ela tem que fazer é o ideal, é o certo, é o correto. Jonas, né, foi engolido pelo grande peixe. A Bíblia não cita qual peixe seria, mas eu creio porque eu sei que Deus é fiel. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele, né, Jonas foi para dentro da baleia, ou dentro do peixe. Muitos falam que é baleia, né? Mas não sabemos o certo. E lá ele fez uma oração e clamou a Deus para que salvasse ele. E Deus atendeu, mandou que aquele grande peixe colocasse Jonas naquela cidade. E ele foi e pregou o evangelho. Olha, não espere ser engolido por um peixe para você falar do amor de Cristo. Não espere que as coisas ficam, né, da forma que você quer para que você faça alguma coisa para o reino de Deus. Se levante, se posicione, acredite no impossível, acredite que você é um instrumento de vitória, acredite que você é um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Seus filhos precisam de você, seu esposo precisa de você e você precisa de Deus em todos os momentos da sua vida. Seja grato ao Senhor por tudo que você tem, porque o que reina neste mundo é que nós devemos sempre ter mais. E como é bom ter sempre mais, né? Mas pare um pouco de querer sempre mais e pense que o que você tem é muito importante para a sua vida. E que existem coisas na sua vida hoje que você daria tudo para ter de volta no dia da manhã. Entendeu? Preste atenção, valorize aquilo que é precioso, aquilo que não se compra com dinheiro, aquilo que não se compra com status, mas aquilo que verdadeiramente é verdadeiro. Olha, aquele rei e aquele povo, ouvindo aquela palavra de destruição, de mal, eles se vestiram de pano de saco, se humilharam perante a mão potente do Senhor e pediram perdão. E Jonas, ele acabou de pregar pela cidade, foi para a praia e, de longe,
Ele esperava a destruição de Nínive. Nós precisamos entender que nós estamos pregando para que pessoas venham até o reino de Deus e seja curado, seja salvo, seja liberto. Nós não estamos pregando simplesmente por pregar. Nós queremos que algo aconteça de bom na vida dessas pessoas e que elas entendam que Deus não quer o mal das pessoas, mas antes que essas pessoas se convertam e aceitam o Senhor como o único, suficiente Salvador das suas vidas. Deus é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus tremendo. Olha, a sua pregação, ela tem que fazer a diferença na vida de alguém. Ela tem que ir no profundo, no escondido e mexer com a estrutura dessa pessoa, para que ela entenda e se posicione não como mero espectador, mas como uma pessoa que pode fazer a diferença onde que ela está. Olha, nós estamos diante de um mundo que não se preocupa com o próximo, não se preocupa com o outro. E nós estamos mediante a uma sociedade que ela, procura seus próprios interesses, quando na verdade nós sabemos que a maior recompensa está em ver alguém com a vida transformada, com a vida mudada, com a vida verdadeiramente em Cristo. Olha, escute, a sua pregação, ela tem que fazer a diferença. Deus, ele não destruiu aquela cidade, porque aquele povo se converteu. Deus não se arrependeu do mal que disse que faria aquela cidade. Não. Ele simplesmente perdoou. E Deus, quando perdoa, ele perdoa de coração. Ele perdoa e esquece. Coloca no mar do esquecimento todas as suas transgressões. Escute, o Senhor Jesus te perdoou. Ele morreu numa cruz para que você tivesse vitória, tivesse perdão, tivesse autonomia para dizer para si próprio: eu vou ser diferente, eu vou fazer a diferença, eu vou me perdoar e vou aprender a perdoar o outro, eu vou seguir em frente, eu vou vencer, mesmo que não seja a vitória que o mundo espera de mim, mas eu vou vencer em Cristo. Estevão foi apedrejado, Estevão foi morto por causa desse evangelho, por causa dessa palavra. Mas ele viu o próprio Deus em pé. Para recebê-lo. Sabe o que é isso? O próprio Deus em pé. Naquela passagem está falando o seguinte: olha, Deus dá honra a quem honra Ele. Deus abençoa quem faz a diferença. Faz a diferença, porque mesmo naquela hora de aflição, Deus vai trazer para ti um consolo sobrenatural, um consolo de Deus, um consolo vindo da parte de Cristo, para que você tenha, o bálsamo, o refrigério na alma e consiga resistir no dia mau. Fique na paz, que Deus te proteja, te guarde, faça resplandecer a luz sobre o teu rosto e te dê a paz. Amém?